Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabi Thomas, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, espero que você goste desse conteúdo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu amo, que é uma das coisas que eu faço aqui nos Estados Unidos, que eu trabalho com saúde holística e medicina alternativa. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o que acontece com o nosso cérebro quando está relacionado às nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu quis fazer esse vídeo para vocês porque muitas vezes a gente se culpa, a gente não conseguir se recuperar, a gente se culpa porque a gente está demorando muito, que a gente se cobra, a gente se pressiona. E se a gente entender um pouquinho do nosso cérebro, do que está acontecendo lá dentro e como os nossos pensamentos, as nossas atitudes acabam influenciando o nosso cérebro e vice-versa, como que o nosso cérebro, os hormônios e tudo mais, acaba influenciando o jeito de a gente pensar. E dessa forma, se eu conseguir passar para vocês um pouquinho de como pensar e do que fazer para vocês se recuperarem mais rápido, vai ser uma maravilha. Vamos lá? Então o que acontece? Os nossos sentimentos afetam os nossos pensamentos afetam as nossas ações afetam a nossa saúde afeta a nossa vida. Tá vendo? E só com os nossos pensamentos, se a gente conseguir mudar isso e entendendo por que a gente acaba focando nas coisas negativas, acho que vai ser muito legal de vocês conseguirem passar para uma outra fase de recuperação. Porque depois que a gente passa por um trauma, por exemplo, um relacionamento abusivo com uma pessoa tóxica, a gente fica sem saber o que pensar, não é? A gente só sente é uma sensação horrorosa e a gente só quer melhorar, mas não sabe como fazer isso. A gente perde o controle da nossa vida, a gente perde o controle do nosso corpo, a gente perde a nossa autoestima, a gente perde a nossa identidade. E a gente precisa resgatar isso tudo para conseguir se recuperar. Então, por onde começar? A gente tem que escolher o que a gente sente. É esquisito falar isso? Muito esquisito. Porque a gente está se sentindo horrível. Mas se a gente escolher o que a gente sente, e eu quero que vocês continuem assistindo esse vídeo, porque tudo vai fazer sentido para vocês no final, prometo. E eu vou ajudar vocês a entender como é que a gente faz para escolher como sente. Daí tudo fica mais fácil. Gente, os nossos corpos são máquinas maravilhosas que se autorregulam, autopreservam. Você não precisa fazer nada para que o seu coração bata, para que tudo funcione, para que você tenha vida. Então, eu sempre falo para as pessoas: se dê uma chance de você se curar. Se acalma para você deixar da possibilidade do seu corpo se autorregular. Porque muitas vezes, se você for pensar, gente, as pessoas reclamam: ah, eu tô com a pressão alta, vai no médico, toma um remédio. Só que se você pensar por que você tá com pressão alta, talvez seja porque você tá passando por uma fase de estresse absurda e o seu cérebro esteja precisando de mais oxigênio. Então a pressão do corpo aumenta para você conseguir esse oxigênio no seu cérebro. Às vezes as coisas que acontecem no nosso corpo são boas, é para nossa sobrevivência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o nosso corpo se autorregula, o nosso corpo sabe o que fazer. Você não precisa pensar em piscar para os seus olhos se lubrificarem. Você não precisa pensar quantas vezes você precisa respirar por minuto. Você não precisa fazer com que o seu coração bata 80 batidas por minuto. Tudo que acontece com a gente, com os nossos corpos, é para autopreservação. O nosso cérebro funciona para se autopreservar. É coisa de vida ou morte. Para o nosso cérebro é assim: ou é vida ou é morte. O nosso cérebro modifica todos os sistemas do nosso corpo para conseguir uma homeostase, um equilíbrio no corpo, para conseguir que tudo funcione direito com equilíbrio, nessa homeostase dentro do nosso corpo. Então, ele modifica tudo o que precisa para conseguir isso. Ele faz isso para o nosso corpo ser o ambiente certo para que tudo funcione direitinho, para a gente sobreviver. A maior função do nosso cérebro é a autopreservação, é evitar o perigo, evitar que esse ambiente desequilibre, esse ambiente perfeito de sobrevivência que é o nosso corpo.
E é por isso mesmo, gente, que parece que a gente é mais interessado nas coisas tristes, nas coisas trágicas da vida. Isso acontece porque os nossos cérebros estão mais atentos nas coisas que podem nos trazer perigo. Então, às vezes você acaba assistindo coisas que trazem tristeza ou coisas que fazem você se sentir mal, porque é o seu cérebro querendo entender para se preservar, para ficar longe daquilo. Mas ao mesmo tempo ele te traz perto disso, entende? Mas ele quer conhecer o que é aquilo, quer conhecer aqueles sentimentos para ficar longe na vida real. Então a gente fica mais atento nas tragédias que a gente vê na televisão, nas pessoas que levam tiro, ou assuntos tristes, e parece que a gente está interessado só nessas coisas. Mas não, o nosso cérebro fixa mais nesse tópico, nesse tipo de informação, para identificar essas coisas e nos preservar. O ruim de tudo isso é que quando o nosso cérebro percebe essas ameaças, ele desliga a parte que faz a gente conseguir resolver problemas e aciona mais aquela parte animal da gente, a parte mais reptiliana do nosso cérebro. E é por isso que a gente não pode viver em modo de ameaça, pensando nas coisas negativas, porque para o nosso cérebro, pensar em coisas negativas é uma ameaça já. Então desliga a parte que a gente pensa nas coisas que a gente consegue resolver, nos problemas, nas decisões, desliga e a gente só aciona aquela parte de sobrevivência do nosso cérebro. E a gente deixa de viver a nossa vida do jeito que a gente quer, com amor, com carinho, com coisas positivas, com relacionamentos bons nas nossas vidas. Vocês concordam que fica muito mais difícil para a gente ser feliz e saudável quando o nosso cérebro, quando a nossa atenção está ligada às coisas negativas, não é? A parte do nosso cérebro que desliga é aquela parte que a gente está tentando fazer com que o relacionamento melhore, é a parte que está planejando o nosso futuro. Isso tudo está desligado quando a gente presta atenção nas coisas negativas da vida, nos acontecimentos ruins da vida. Se você estiver no relacionamento abusivo, é claro que fica muito difícil dentro do relacionamento ficar com essa visão positiva da vida. E é por isso mesmo que não é bom ficar num relacionamento assim. E é porque a cada dia você vai se perdendo mais e mais e mais. A cada dia vai ficando mais difícil do seu cérebro raciocinar como é que você vai sair de lá. Porque, como eu falei agora, você está num modo de ameaça e você não consegue pensar. A parte do seu cérebro que faz isso está desligada. Então você não consegue focar no futuro e nem nas coisas positivas da vida. Por isso que eu fiz aquele grupo no Telegram de apoio, porque eu quero que seja um lugar de positividade. Eu sei que todo mundo, toda vítima de abuso precisa de um lugar que tenha validação, que fale mesmo, precisa falar das coisas ruins que aconteceram para vocês, para todo mundo entender o que aconteceu, para você mesmo ler o que você passou, porque a gente nem acredita às vezes no que a gente passou com os relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, tem fase de recuperação que a gente precisa sim falar as coisas ruins, precisa de validação, precisa de apoio, precisa dividir histórias, compartilhar. Mas também tem a hora que quando a gente se conforma com isso, porque a gente precisa se conformar, aceitar que isso aconteceu, que isso virou passado. E quando isso acontece, a gente precisa escolher ser feliz de novo. O nosso cérebro pensa assim: isso é abundante, então isso é bom, então isso é vida. Ou então, isso é falta, então isso é ruim, então isso é morte. É assim que o nosso cérebro vê. Se a gente pensa uma coisa, é a mesma coisa que a gente estiver vivendo aquela coisa. As mesmas coisas são ativadas, os mesmos hormônios, as mesmas partes dos nossos cérebros são ativadas. É por isso mesmo que durante as brigas que a gente tem com pessoas abusivas, a gente esquece de exemplos. Se a pessoa fala, me fala um exemplo então, o que é? Você não consegue nem pensar, a gente não consegue raciocinar, porque aquela parte do nosso cérebro está completamente desativada. Então a gente age com o nosso cérebro reptiliano, a gente chora, ou a gente briga, ou a gente cai fora, foge para sobreviver àquela situação momentânea. Então, só de pensar na falta de alguma coisa, o nosso cérebro vê isso como uma ameaça da nossa vida, entende? Então, só de pensar que você não tem aquilo ou isso mais,
ou então só de pensar que aquela pessoa não está mais na sua vida, só de pensar que você só sabe se relacionar com pessoas más e abusivas. Isso tudo é ameaça para o cérebro, e isso tudo faz a parte que funciona para pensar e resolver problemas desligar. É a mesma coisa também quando a gente faz dieta. Um outro exemplo, sabe? Se você corta a caloria de um dia para o outro, nosso corpo vê isso como uma ameaça. Não importa se é pensamento, não importa se é ação. O nosso cérebro vê do mesmo jeito, porque está tentando manter o equilíbrio, a homeostase dentro do nosso corpo. Então, se você para de comer de um dia para o outro, aumenta o estresse dentro do nosso corpo e isso é uma ameaça para o nosso corpo. Então, a gente não consegue pensar direito e muitas vezes a gente não consegue nem ir para frente com a dieta se for uma caloria muito baixa, porque a química do nosso cérebro está completamente desregulada. E o que eu quero com esse vídeo é explicar para vocês que a gente não consegue essas coisas boas, essa abundância que o cérebro vê como vida nas coisas e nas pessoas. A gente não consegue isso nas coisas e nas pessoas. Essa abundância vem da nossa mente, da maneira que a gente pensa nas coisas. E para a gente pensar em alguma coisa, a gente tem que sentir. No estudo feito com pessoas paraplégicas e pessoas sem problemas de saúde, foi provado que as pessoas, mesmo de passar por circunstâncias de vida completamente diferentes, a felicidade delas voltou a ser igual do que antes daquela circunstância ter mudado. Então, gente, se uma pessoa é infeliz e ganha na loteria de um dia para o outro, a pessoa pode ficar feliz no momento, certo? Mas a pessoa ainda não vai ser feliz. A gente não consegue achar felicidade nas coisas nem nas pessoas. A nossa felicidade não vem das circunstâncias, mas vem da maneira que a gente enxerga e processamos na nossa cabeça essas circunstâncias. E o que é interessante é que nosso cérebro tem uma quantidade limitada de atenção, só consegue focar no que a gente quer focar. E como eu expliquei agora há pouco, a gente tende a focar nas coisas negativas para a nossa autopreservação. Mas sabendo disso tudo, a gente pode começar a escolher a pensar nas coisas boas da nossa vida com consciência. E o melhor jeito de fazer isso não é pensando que tudo vai ficar bem, daqui a pouco passa, vou ser feliz, eu vou conseguir ser feliz. Não é pensando nisso que a gente consegue ser feliz, porque pensando nisso faz a gente lembrar do que a gente não tem. Então, se alguém falar pra você, você tá sempre triste, você não consegue ficar feliz de uma hora pra outra. Não é assim que funciona. Se alguém falar isso pra você, é capaz de você ficar mais triste, mais irritado, porque a pessoa vai lembrar você disso. A maneira de a gente conseguir ser feliz é focando não no contrário da infelicidade, mas na gratidão. E eu sei, gente, a gente tá cansado de ouvir essa palavra gratidão, gratidão, que nem parece que não vale mais nada. Só que é muito poderosa. Gratidão não é uma palavra, gratidão é um sentimento, gratidão é uma ação. E quando a gente foca na gratidão, que pode não ter nada a ver com o problema que a gente está tentando resolver, a gente já fica mais feliz. Então a gente começa a desativar aquela parte de sobrevivência do cérebro e começa a viver a nossa vida. A gente para de sobreviver e começa a viver. E eu sei, gente, a gente já ouviu milhares de vezes, gratidão, faz um caderno de gratidão, mas eu quero que vocês entendam como isso é poderoso. Isso foi comprovado em diversos estudos, em diversas pesquisas. Isso foi comprovado. Quando a gente é grato pelas coisas, quando a gente tem esse sentimento de gratidão, a nossa saúde modifica completamente. No começo é forçado mesmo, a gente fica, aqui eu vou falar de gratidão, parece uma atividade chata, né? Mas é assim mesmo que começa, não tem outro jeito, vai ser assim mesmo que você vai começar a pensar nisso, a sentir. Às vezes você não vai nem sentir o que você é grato, mas isso vai virar um hábito. E eu prometo para vocês que essas coisas vão acabar modificando a sua vida de pouquinho em pouquinho. Já foi comprovado em estudos, em diversos estudos, que as pessoas que praticam essa ação de gratidão têm a parte do nosso cérebro, o hipotálamo, muito mais ativado. E o hipotálamo, gente, é a parte do nosso corpo que controla um monte de funções, como, por exemplo, comer, a fome, beber, dormir. Quantos de nós que passamos por
relacionamentos abusivos, não conseguimos dormir, a gente não tem vontade de comer, a gente esquece. Isso tudo é porque o nosso hipotálamo está com pouca atividade. E outra coisa que o hipotálamo faz, que é muito importante, influencia o nosso metabolismo e como a gente lida com o estresse. Com isso, a gente comprova que se a gente praticar gratidão, várias áreas das nossas vidas vão modificar para melhor. A gente vai voltar a se exercitar, a gente vai voltar a comer bem, a gente vai ter mais energia para malhar, a gente vai poder pensar melhor nas coisas, nas nossas decisões, vamos dormir melhor, vamos evitar ou melhorar a depressão. Só praticando gratidão. Isso é de graça, gente. As pessoas que têm depressão têm dificuldade de se motivar a começar a fazer as coisas, não é? Quando a gente está com depressão, a gente não quer fazer nada e parece que nada motiva a gente. Mas quando a gente pratica gratidão, dopamina é liberada no nosso sangue e a gente começa a se sentir melhor. A gente começa a ter mais motivação, porque a dopamina é responsável pela nossa motivação. Então as pessoas que estão com depressão voltam a querer fazer as coisas que gostam, voltam a querer se encontrar com as pessoas que elas gostam, ver família de novo, sair para ir para a festa de novo. Isso tudo, gente, só com gratidão. Eu mesma saí da minha depressão escrevendo um diário de gratidão. Eu tenho certeza que foi uma das coisas que mais me ajudaram na minha recuperação. E quando a gente recebe essa dopamina, a gente se sente bem só por receber, só pelo fato de a gente escrever o que a gente é grato, a gente já começa a sentir isso, esse sentimento gostoso de como quando a gente é recompensado por alguma coisa. Ou então quando a gente era visto durante o love bombing, sabe, que a pessoa via que a gente existia e dava valor, aquele sentimento gostoso que a gente recebe quando a gente ganha um presente de uma pessoa que a gente ama, ou então quando a gente dá um presente e vê a felicidade da pessoa. Isso tudo é a dopamina agindo no nosso corpo e fazendo a gente se sentir bem. É esse o sentimento que a dopamina nos dá, o sentimento de reconhecimento, aquele sentimento bom. Então a dopamina te faz lembrar das coisas que você gostava de fazer e continua fazendo. É como se o seu cérebro estivesse falando para você: faz aquilo de novo porque aquilo te fez bem, te fez feliz. Então você acaba voltando a fazer hobbies ou então exercício que você se sente bem depois que a gente termina de fazer um exercício. Então daí o seu cérebro fala: faz de novo. Então no dia seguinte você tem vontade de fazer de novo. E quanto mais a gente faz as coisas que a gente gosta e gostava de fazer antes do relacionamento abusivo, mais perto da nossa identidade a gente chega. E essa identidade que a gente perdeu durante aquele relacionamento abusivo. Eu escrevi aqui uns benefícios de praticar gratidão e eu quero ler para vocês verem que isso foi comprovado. Isso foi comprovado em pesquisas. Então deixa eu ler aqui. Isso aqui são só alguns, hein? Relacionamentos saudáveis. O que você consegue com gratidão? Relacionamentos saudáveis, melhora na saúde mental, melhora na saúde física, diminuição de dores físicas, mais esperança na sua vida, menos estresse, mais energia, mais empatia, menos agressões, melhor autoestima, melhores noites de sono, mais resiliência. E, gente, isso tudo aqui não é o que a gente perde durante o relacionamento com um narcisista, um relacionamento tóxico? Não é? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que é praticar essa gratidão? Então, você pega um caderno, qualquer coisa, pode ser até o seu telefone, um lugar onde você possa fazer anotações. E começa a escrever as coisas que você é grato. Pode ser, sabe, grato pela família, pode ser grato... Escreve uma coisa por dia, sabe? Uma coisinha só por dia. Não precisa ser mais. Se você puder conseguir pensar em mais, melhor ainda. Mas só uma coisa já é ótimo, já melhora. Então pensa, pode ser sua casa, você tem um teto em cima de você, tem comida, pode ser seus filhos, pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser o zíper da sua calça, ou então pode ser aquela bolha de sabão que você viu quando você estava lavando louça, que fez você sorrir, porque é tão... Eu adoro ver bolha de sabão. Então eu fico feliz quando eu vejo uma bolha de sabão. E é uma coisa que eu fico grata, que é uma coisa que me traz felicidade. Então escreve no caderno as coisas que te traz felicidade, que você é grato na sua vida, as coisas positivas da sua vida. E tem outras maneiras também de a gente ter uma mentalidade de abundância
na nossa vida, que, como eu disse, abundância significa vida para o nosso cérebro, então desativa aquela parte de sobrevivência, é fazer alguma coisa pelos outros, sabe? Doar do seu tempo, ser generoso com alguém ou generosa, sabe? Dá alguma coisa, fornece uma habilidade que você tem de graça, ou então dá mesmo alguma coisa material para alguém, forneça, dê coisas de você para os outros. Outra coisa é mostra a sua gratidão pelas pessoas, escreve uma carta, manda um e-mail falando para a pessoa como você é grato por ela e por quê. Diminui a quantidade que você vê televisão e está nas redes sociais, porque quanto mais você faz isso, mais você se compara com outras pessoas, mais você acaba vendo coisas negativas, pensando em coisas que você não tem, e daí isso também vai contra a sua mentalidade de abundância. Outra coisa é vai na natureza, seja grato pela essa força maior, seja grato pelo que você acredita, se conecte com o que você acredita de novo, porque aquilo você perdeu, muitos de nós perdemos durante o relacionamento abusivo. Então a gente consegue resgatar isso de novo quando a gente está na natureza, a gente está observando as coisas maravilhosas da vida, como por exemplo o nosso corpo, sentindo o nosso corpo, meditando na natureza. É uma coisa maravilhosa a gente voltar para dentro, né? A gente se volta para dentro e doa para fora da gente. É o que eu falo, sabe? Tudo que a gente doa, a gente ganha. E tudo que a gente se apega, a gente perde. Então me fala aí nos comentários, o que você é grato hoje? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar fazer toda sexta-feira um vídeo como esse, explicando mais sobre essa conexão mental, emocional e física, para vocês entenderem mais a parte fisiológica também, e como tudo tem a ver, como a nossa saúde está conectada com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Então, eu quero dividir esse conhecimento com vocês, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Na próxima sexta-feira eu vou fazer um vídeo sobre como é que o estresse afeta o nosso corpo. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like aí pra eu saber, tá bom? Um beijinho, fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.